Grande abraço para você que tá ligado na Gol. Vamos falar da Série C do Campeonato Brasileiro 2024 na antepenúltima rodada da fase classificatória, faltando apenas um jogo, ou melhor, 2 jogos, na segunda-feira pro fim, faltando apenas um dia, né? Na segunda-feira com 2 jogos e bem importante esses 2 jogos, aliás, vamos falar um pouquinho deles já já. Vai deixando seu like, se inscreva por aqui. Vamos botar a meta de 200 likes para esse vídeo. Vamos nessa no Francisco Noveleto. O São José pegou o São Bernardo misto, né? Um misto frio aí, cheio de reserva do São Bernardo. Deu São José vencendo por 3-0. Se recuperou aí na hora errada, quando já estava rebaixado matematicamente o São José. Aliás, o primeiro rebaixado da Série C desse ano. O primeiro rebaixado entre todas as divisões, né, do futebol brasileiro. No Batistão, Confiança venceu o Remo com polêmica de arbitragem. Bom pro Confiança, que ainda sonha com o G8 e se afastou bem de zona do rebaixamento. E ruim pro Remo, que saiu do G8. Na Fonte Luminosa, Ferroviária e Atlético empataram por 1-1. A Ferroviária segue com a sua invencibilidade no campeonato. Agora de 17 jogos, são 8 vitórias com 9 empates. E o Atlético já classificado, vice-líder do campeonato. Aliás, Ferroviária e Atlético classificados. No Estádio Centenário, o Caxias virou para cima do Ferroviário, 2-1, vitória muito importante. Ferroviário abrindo vantagem, abrindo 2 pontos nesse momento para a zona do rebaixamento. Caxias que ficou quase o campeonato inteiro na penúltima colocação. Ferroviário, por outro lado, 8 jogos sem vencer. No domingo, Aníbal Toledo, o quinto time, temos um quinto time aí classificado para a fase final da Série C, que é o Volta Redonda. Ele só precisava do empate, foi isso que fez com o gol do zagueiro Lucas do Carmo, empatando com a Aparecidense em Aparecida de Goiânia. Esse resultado colocou o time goiano dentro, mantendo aí a sua posição dentro da zona do rebaixamento, e o Volta Redonda está matematicamente garantido. E mesmo que não tivesse feito esse ponto, teria se classificado, porque o Figueirense não venceu o Londrina. O Volta Redonda precisava de um ponto e, caso perdesse, era só torcer para o Figueirense não vencer. Isso também aconteceu lá no Orlando Scarpelli, 0-0, resultado bom para o Londrina, que se manteve à frente dentro do G8, e o Figueirense, apesar de não ser o resultado desejado, conseguiu entrar no grupo dos 8 melhores a 2 rodadas do fim, né? Nos aflitos, o Náutico venceu, aliás, 2 resultados importantes. O Náutico venceu o Botafogo por 2-0. É o resultado que a gente vinha falando quanto era definitivo para o Náutico marcar 3 pontos nesse jogo, porque era o adversário mais duro que ele tinha pela frente, e se ele vencesse, ele chegaria aos 22, ficaria colado no G8, e aí iria para as 2 últimas rodadas muito mais competitivo. Bom demais para o Náutico esse resultado. E o CSA venceu o Tombense por 1-0. Tombense teve a chance de entrar no G8, mas tropeçou. Aliás, Tombense 7 jogos sem vencer, são 5 empates, né? Com 2 derrotas. E o CSA conseguiu se afastar da zona do rebaixamento e agora está pensando muito mais em, talvez em 2025, mas ainda tem uma chance também de chegar na fase final. E na segunda-feira, fechando a rodada, tem Floresta e Ipiranga no Presidente Vargas e Sampaio Corrêa e ABC no Castelão. O Ipiranga pode garantir matematicamente a sua classificação para a fase final, assim como fez o Volta Redonda, mas o Floresta pode entrar nessa briga, assim como o ABC também. E o Sampaio Corrêa precisa muito dos pontos para fugir lá de baixo. Vamos para a classificação, tá aí o Botafogo, 35 pontos, conheceu sua segunda derrota nesse fim de semana, perdendo esse jogo aí pro Náutico por 2-0, mas nenhum problema, ferimentos leves, afinal o Botafogo é líder e já está classificado para a fase final a 2 rodadas do fim. Em segundo lugar, o Atlético tem 34. E o curioso é o seguinte: todos os 5 primeiros, esse top 5 aí que dominou o campeonato desde o início, Volta Redonda, São Bernardo, Ferroviário, Atlético e Botafogo, nenhum deles conseguiu vencer o jogo. Pela primeira vez isso aconteceu desde a primeira rodada da Série C. Esses times sempre dominaram o campeonato e terminaram, por óbvio, a conquistar a classificação, como todo mundo já sabia, né? Nem esperava, todo mundo já sabia. O Ferroviário está em terceiro com 33, única invicta da Série C. Aliás, a Locomotiva emoldura este vídeo aqui da classificação, essa parte do vídeo. Tem 33 pontos com 17 jogos, são 8 vitórias, com 9 empates, 0 derrota. Quarto lugar, o São Bernardo, 32 pontos, tomou um 3-0 aí, mesclou aí alguns jogadores, poupou alguns atletas, tomou 3-0 do Lanterna. Quinto lugar, o Volta Redonda, conseguiu um empate que garantiu matematicamente a sua vaga para a fase final com 31 pontos. Volta Redonda só poderia aí ser alcançado pelo Ipiranga e pelo Londrina e por mais nenhum outro time além desses dois. Ou seja, a pior colocação possível do Volta Redonda é o 7º lugar.
Sexto lugar, o Ipiranga tem 27, pode garantir classificação em caso de vitória contra o Floresta no Presidente Vargas. Se vencer na segunda-feira, será o sexto time a garantir vaga na fase final. Tá com 27, podendo chegar a 30 na segunda. Sétimo lugar, o Londrina, 26 pontos. Londrina, graças ao empate que teve com o Figueirense, ficou muito tranquilo aí dentro do G8. Não está classificado, evidentemente, mas tem 4 pontos de vantagem para o nono a 2 rodadas do fim. Oitavo lugar, o Figueirense, 23, não conseguiu vencer em casa, mas pelo menos passou o Remo e conseguiu atingir o oitavo lugar, voltando aí para o G8. Aliás, posição que o Figueira ocupa em grande parte, em 80% aí do campeonato, quase sempre o Figueira dentro do G8. Termina a 17ª, vai terminar a 17ª rodada nessa posição. Nono lugar, o Remo, com a derrota que teve pro Confiança, tá com 22, e repara nessa escadinha aí, nessa disputa. Remo, Náutico, Tombense, 22, todos a 1 ponto do Figueira, que é o oitavo. O Remo tem 2 vitórias a mais do que Náutico e Tombense, e o Náutico leva vantagem em relação ao Tombense no saldo de gols, 7-2. Esses 3 times super na disputa, assim como o Figueira, claro, evidentemente, também muito. Nesse momento, 12º colocado Confiança, com 19 pontos. 13º colocado CSA, também com 19 pontos, diferença aí no número de vitórias. E bom destacar, na última rodada tem Londrina e Remo. Pode ser que o Londrina já esteja classificado. Se não tiver, vai ser um jogaço de 6 pontos, mas se tiver, até facilita as coisas para o Remo, para ele tentar vencer os 2 jogos e garantir classificação na fase final. Então a gente tem aí essa disputa, o Ipiranga quase classificado, Londrina também tá perto, mas não dá para cravar ainda. Figueirense super na disputa com 23 pontos, aparentemente a gente tem aí uma disputa maior pelo oitavo lugar, envolvendo Figueirense, Remo, Náutico, Tombense, Confiança e CSA ainda sonham. Um sonho bem distante, eles vão ter que ganhar os 2 jogos para terminar aí com 25 e aí torcer pro resto tropeçar. E aí a gente vai fazer o destaque para 2 times. Tem o Caxias aí no meio, em 14º com 18 pontos, e aí a gente fala de Floresta e ABC, que também tem 18 pontos, mas não jogaram na rodada. O Floresta enfrenta o Ipiranga. Se o Floresta vencer, ele vai a 21 e vai ficar a 2 do oitavo colocado, que é o Figueirense, e aí não vai dar para tirar o Floresta dessa disputa pelo G8, ele vai estar no páreo, vai estar na batalha. E 16º o ABC, que também joga na segunda contra o Sampaio Corrêa para completar o seu 17º jogo. Em caso de vitória, o ABC também vai a 21 pontos e aí entra nessa festa. Se os 2 ganharem na segunda, teremos aí mais 2 times para brigar lá com Figueirense, Remo, Náutico e Tombense pelas vagas no G4, também com o Figueirense, eventualmente até com Londrina, embora eles não alcancem, né, o Londrina. Na verdade, eles conseguem passar o Londrina, porque eles ainda têm 9 pontos para disputar, eles podem chegar lá. Então, essa disputa, e aí fica claro o nível, né, o equilíbrio da Série C para essa reta final. 2 times ali bem próximos da zona de rebaixamento, o 15º e o 16º, ainda tem boas chances também de brigar por G8, brigar por fase final, em caso eles vençam, claro, nessa segunda-feira para chegar a 21 pontos. Zona de rebaixamento mostra a Aparecidense em 17º com 16 pontos, 18º Sampaio Corrêa com 15, mas ele joga ainda na rodada. 19º lugar o Ferroviário com 14 pontos. Ferroviário, 8 jogos sem vencer na Série C. A situação tá difícil, nesse momento tá 4 pontos atrás do 16º. Vai ficando cada vez mais complicado aí pro Ferrão escapar da Série D no ano que vem. Lanterna, São José com 9 pontos, esse já está rebaixado. Vamos aos principais artilheiros. Jonatas, do Atlético, tem 9 gols. Ao lado dele, o Paulo Sérgio, do Náutico, também com 9. 8 gols para o Ítalo Carvalho, do Volta Redonda, nem tá mais no futebol brasileiro, nem no Voltaço. Thiago Marques, do CSA, tem 8 gols. Fechando a lista, o Kaique, do São Bernardo. Esse foi o resumo da Série C do Campeonato Brasileiro, chegando no fim da 17ª e antepenúltima rodada da fase classificatória. É hora de definir quem vai avançar para a decisão da 3ª divisão. Você deixa o seu like, se inscreva no canal. É isso, turma. Grande abraço.